Muito bem. Vamos continuar de onde a gente parou. Subir mais um degrauzinho hoje, né? Vamos lá. De degrau em degrau a gente chega lá. Virar o computador para cá para poder ficar melhor. Então já passamos aqui por algumas partes dessa construção, desse conhecimento sobre o narcisismo e paramos aqui nas características de um narcisista. Foi a última coisa que a gente viu na última aula, não é? Que foi a primeira aula. A primeira aula a gente começou a trazer essa construção do narcisismo desde o nascimento, do bebê e tal, para a gente ter uma ideia de como isso se forma. Agora, Freud ele vai falar constituindo uma teoria do narcisismo, e ele começa a falar sobre isso em 1914, quando ele escreve um artigo sobre o narcisismo, e a partir daí ele vai desenvolver essa teoria, e ele vai falar do narcisismo primário, narcisismo secundário, e nós vamos procurar falar sobre isso hoje, que é a parte mais importante dentro desse estudo sobre o narcisismo, dentro dessa matéria. Então nós vimos um pouco das características, né, do perfil de um narcisista. É claro que aqui tem um resumo, é óbvio, né? Tem outras coisas, mas aqui são as coisas mais importantes, e quando a gente vê esse resumo, a gente acaba comparando ou identificando algumas pessoas, ou comparando com algumas pessoas que já passaram pela nossa vida e que a gente conhece um pouco delas, né? Causa do narcisismo. Não existe uma causa provada cientificamente, né? Até hoje ainda não se descobriu essa causa do narcisismo, mas Freud avançou consideravelmente na tentativa de explicar o narcisismo. Foi um daqueles que procurou identificar a origem, a estrutura desse processo psíquico e trouxe uma boa contribuição. Também há evidências de que o transtorno de personalidade narcisista, que é assim que é denominado, né, o narcisismo, como transtorno, tem um fator hereditário na sua causa, e os indivíduos são muito mais propensos a desenvolver o transtorno de personalidade narcisista se tiverem um histórico familiar do transtorno. Na verdade, isso daqui não é algo que foi provado cientificamente, né? Mas existem algumas evidências dentro das estatísticas, dentro de alguns casos clínicos. Reunindo tudo isso, a gente vê muitas, vamos dizer assim, entre aspas, provas, né? Porque a gente fala, quando a gente usa esse termo prova, a gente acaba já apontando para a área científica, né? Que é a ciência, que é assim, ela pega um objeto e ela tenta provar, né, a veracidade daquele objeto, como ele funciona, etc, tal, e criar evidências reais, provas reais. Aqui a gente não está falando disso, até mesmo porque quando na primeira aula eu falei sobre essas estruturas metapsicológicas, né? Eu falei que são, na verdade, teorias que Freud desenvolveu para explicar a estrutura e o funcionamento do psiquismo, mas são teorias metapsicológicas, ou fazem parte da metapsicologia, porque não tem como provar isso cientificamente, não tem como trazer isso para a prática científica que se chama empirismo, que é fazer experiências e tentar provar com evidências, fatos reais. Não tem como. Não só o narcisismo, mas outras teorias que Freud desenvolveu, né, como a teoria
das pulsões, a teoria do próprio inconsciente. Não há como provar isso cientificamente. Agora, dentro das experiências clínicas, dentro do tratamento com as pessoas, dentro dessa testagem psicossocial, Freud encontrou muitas evidências e outros estudiosos também encontraram evidências de que há uma existência desse processo. Não é o fato de não ter uma experiência científica que leve a ter uma evidência que desvaloriza a realidade da existência desse processo. Os processos existem, né? Só não podem ser provados cientificamente. E é por conta da existência desse processo que nós estamos aqui estudando a psicanálise. E quando nós conseguimos entender mais um pouco sobre esse processo, nós temos em nossas mãos um grande instrumento que não só é a teoria psicanalítica, quando nós compreendemos, entendemos, mas a transformação desse conhecimento numa prática clínica. Então, quando nós entendemos como isso funciona, isso nos ajuda a lidar com o inconsciente alheio e tratar de outras pessoas também, né? Ajudar no tratamento de outras pessoas, na recuperação e até mesmo na cura de outras pessoas. Então é importante a gente entender que mesmo que não haja uma explicação científica, por isso são artigos metapsicológicos, isso não quer dizer que eles perdem o seu valor como realidade. Então, eu até entrei agora com essa explicação por conta dessa afirmação aqui em relação ao fator hereditário como uma causa do narcisismo. Ou seja, através dos estudos e das experiências e da estatística, se chegou a essa conclusão, mas isso não foi provado também cientificamente. Também considera-se que os fatores ambientais e sociais têm uma influência significativa no início do transtorno de personalidade narcisista. Isso daqui a gente vê na prática do dia a dia, não é? Fatores ambientais e sociais, isso a gente vê na prática. Ou seja, a própria sociedade que a gente vive é uma sociedade que se tornou um tipo de um útero para gerar narcisistas, né? Então isso está dentro desses fatores ambientais e sociais. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão do ambiente social que a gente vive e como isso influencia na formação de um narcisista. Narcisismo segundo Freud. Vamos entender mais um pouquinho o conceito freudiano, a teoria de Freud, aqui de uma maneira bem resumida, claro, tirado de alguns artigos que Freud escreveu sobre o narcisismo. O narcisismo é atualmente um conceito na teoria psicanalítica introduzido por Freud em seu livro sobre o narcisismo, né, que na verdade é um grande artigo que ele escreveu. Esse artigo sobre narcisismo, Freud escreve em 1914. A Associação Americana de Psiquiatria o classifica como transtorno de personalidade narcisista, em seu manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né, que se chama DSM, né, que já está, se não me engano, na sua 5ª edição, é o DSM-5, né, muito valorizado dentro do campo da psiquiatria, da psicologia, da identificação, do catálogo de cada transtorno, de cada enfermidade, né? Assim como existe o CID-10, que é um grande catálogo conhecido de doenças e enfermidades, existe o DSM, que se dedica aos transtornos mentais, exclusivo para os transtornos mentais. Já o CID-10, ele é amplo, é para outros transtornos também, outras enfermidades. Freud acreditava que o narcisismo existe
quando a libido está direcionada para si própria. Isso aqui é o centro do entendimento da teoria freudiana sobre narcisismo. A libido está direcionada para si própria, ou seja, para o próprio ego do indivíduo. Não é? Vamos ver mais um pouco sobre essa declaração e sobre esse processo mais à frente. De acordo com Freud, o narcisismo é uma característica normal em todos os seres humanos. Isso aqui é uma outra declaração muito importante, uma outra premissa importante na teoria freudiana. Então guarde isso, o narcisismo é uma característica normal em todos os seres humanos. Ou seja, se você é um ser humano, com certeza você já passou por esse estágio narcisista, como eu também já passei. Está relacionado com o desenvolvimento da libido, como o desejo sexual, eros, entendendo, queridos, que a libido ela não está retida apenas à questão sexual, né? A libido ela é uma energia que ela contribui e ela é aproveitada nos instintos de vida do ser humano. E ela está ali sendo gerada no meio das pulsões, e desde da infância, da primeira infância de um indivíduo, que essa libido começa a ser formada. Tanto que Freud, ele desenvolve a teoria do desenvolvimento da sexualidade, o desenvolvimento psicossexual, o desenvolvimento libidinal, onde nós temos as diversas fases, né? Já falamos um pouquinho sobre isso, e também é uma outra teoria bem divulgada dentro da psicanálise, né? Bem, se bate bastante nessa tecla, isso é fundamental, que são essas fases desse desenvolvimento psicossexual infantil até chegar na fase adolescente, que envolve a fase oral, a fase anal, a fase fálica, esse período de latência, né? Depois a fase genital, e aí vai acompanhando o indivíduo na sua fase adulta. E nesse desenvolvimento, a libido, essa energia libidinal, ela está presente aí como grande motor no desenvolvimento psicossexual de todos nós desde a infância. Só que essa libido, essa energia, ela não está retida apenas às questões sexuais. Antes de Freud falar sobre isso, já se estudava sobre a libido, né? A libido, ela, na verdade, vem do desejo. Ela, antes de Freud estudar sobre isso, se relacionava muito a libido ao desejo, porque essa própria palavra no original é isso que ela significa. Nós temos, por exemplo, estudos do filósofo Santo Agostinho sobre isso, onde ele fala da libido do conhecimento, ou seja, o desejo do conhecimento, né? Fala sobre a libido sexual também, ele fala sobre isso, o desejo, né, das atividades sexuais, nas atividades sexuais, desejo pelo sexo. Ele fala também sobre o desejo de poder também, desejo de ter o poder. Então, antes de Freud, já se vinha estudando sobre isso, já se vinha falando sobre isso, né? E Freud também, ele contribuiu muito. Ele trouxe isso para os seus estudos. Na linha psicanalítica de Freud, o narcisismo, como perversão sexual, é uma fixação de uma fase de transição da infância em si normal. Está correlacionado
em parte, com a homossexualidade e o exibicionismo, entre outras características da conduta sexual. Como eu falei aqui, tem um pequeno resumo, né? E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essas coisas que talvez você, lendo junto comigo, esteja perguntando a si mesmo sobre essas questões, ou seja, o que a homossexualidade tem a ver com o narcisismo, né? Vamos entender melhor um pouquinho sobre isso a partir daqui. Não sei se nessa aula vai dar para esclarecer, mas na próxima com certeza vai dar. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Em psicanálise, o narcisismo representa um modo particular de relação com a sexualidade, onde o sujeito assume a imagem de seu próprio corpo como sua e se identifica com ela, ou seja, eu sou essa imagem. Isso aqui está muito relacionado com o que eu falei na outra aula, que o narcisismo, ele às vezes é olhado de uma maneira negativa, mas também ele tem o seu lado positivo, pois ele é considerado na psicanálise como também o protetor do psiquismo. Eu falei isso na última aula. Por quê? Porque ele permite que o sujeito ele constitua uma imagem íntegra, né, de si mesmo. Por quê? Porque nesse estágio da infância, onde surge o narcisismo, é o estágio onde esse desejo se volta para o ego da criança, essa energia, ela vem, essa libido, na verdade, se volta para ela mesmo, o desejo ali é para ela, se voltando para o próprio ego dela. Isso contribui na formação desse ego, que ainda não está formado. Então, para isso ser formado, constituído numa imagem íntegra de si mesmo, o narcisismo contribui, né? Ou seja, o sujeito assume a imagem do seu próprio corpo como sua, ou seja, esse sou eu, e ali começa a ser constituído o seu próprio eu. Na obra sobre narcisismo, uma introdução de 1914, Freud introduz o conceito de narcisismo. É interessante que aqui Freud ele vai usar aqui em 1914 pela primeira vez esse conceito de narcisismo. Só que a palavra narcisismo já vinha sendo utilizada nos meios médicos e literários, né? Quem usou pela primeira vez foi um clínico chamado Havelock. Ele foi o primeiro que usou essa palavra narcisismo, ou trouxe o narcisismo, né, como uma analogia ali, utilizando essa palavra. Freud aproveitou, né? Isso já tinha sido lançado. Agora, dentro dos estudos de Freud, que não começam em 1914, a gente sabe que Freud já vinha fazendo as suas publicações e artigos antes. O primeiro livro que Freud escreveu foi em 1900, né? A Interpretação dos Sonhos. Antes ele já tinha escrito outros artigos, né? 1886, 1884, Freud já escrevia artigos dentro da teoria psicanalítica. Então, nesses outros artigos ele ainda não tinha falado sobre narcisismo. Agora aqui, nesse artigo chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, é quando ele lança pela primeira vez a palavra narcisismo e introduz ali, na verdade, pela primeira vez esse conceito do narcisismo. Ele postula que todos os seres humanos têm algum nível de narcisismo em seu desenvolvimento. Tem alguns que vão apenas ficar com esse narcisismo nesse momento da infância, onde todos passam, e alguns vão ter isso fixado, e a partir daí se constitui um transtorno narcisista, ou seja, aquilo que era apenas algo que
iria ajudar na constituição do sujeito, aquilo acaba se tornando uma coisa patológica. Vamos ver também esse processo para a gente entender isso melhor. E é interessante que pessoas que não formaram um transtorno narcisista, mas na vida adulta elas manifestam algumas características narcísicas, né? Talvez até por conta do ambiente social, pelo apelo social que existe, não é? E aí a pessoa acaba sendo contagiada por esse apelo social e apresenta algumas manifestações narcísicas. Não porque seja um narcisista, mas porque apresenta algumas características, né? Existe essa diferença. Freud introduz e postula que o narcisismo se transforma em patologia, ou seja, passa do estado normal, onde todos nós temos esse estado normal, para o doentio, quando entra em conflito com ideias culturais, com ideias éticas, tornando-se excessivo e dificultando as relações normais do indivíduo no meio social. A gente sabe que o indivíduo narcisista, ele vai ter bastante dificuldade nessa inter-relação social, de se interar com as pessoas, um relacionamento. Por quê? Porque ele é muito egoísta, ele pensa em si mesmo, só pensa em si mesmo, ele vai tentar buscar as coisas para o seu próprio benefício, e muitas das vezes usa as pessoas para isso. Então, com isso, ele vai ter dificuldade de ter um bom ciclo de amizade, de ser considerado uma pessoa amiga, uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena ser amigo dessa pessoa. Então, com certeza, ele vai ter dificuldade nas relações normais, no meio social, né? Porque esse narcisismo já se tornou doentio. Então, quando ele entra em conflito com as ideias culturais e éticas, ou seja, com o que a sociedade já estabeleceu como normas relacionais, não é? Existe um código social, que nós somos inseridos nele desde a infância. É interessante que a criança, dentro desse processo de desenvolvimento psicossexual, quando ela chega na fase fálica, né, nos seus 3 anos, e é o momento que ela entra naquele período tão importante, que Freud destacou como o período mais importante desse desenvolvimento, que é o período do complexo de Édipo. Quando ela chega nessa faixa etária, os 3 anos, ela começa a ser inserida dentro desse contexto social de normas, de ética, de códigos e tal. É por isso que a partir daí que o superego verdadeiramente começa a ser formado. Freud diz que o superego é uma herança do complexo de Édipo. Eu não sei se vocês já ouviram essa declaração que Freud faz, né? Que o superego é uma herança do complexo de Édipo. Por que ele diz isso? Que é uma herança do complexo de Édipo? Porque é nesse complexo de Édipo que começa a entrar na vida da criança as leis. Porque até então as coisas eram muito mais simples para a criança. As coisas que ela deveria fazer eram muito simples. Ela não era tão cobrada, ela não era tão fiscalizada. Era um momento que quase que o mundo girava em torno dela. E ela era o centro. Mas quando ela vai chegando nessa idade, é o momento que começam os pais a colocar para ela o que realmente pode, o que realmente não pode, o que deve fazer, o que não deve, o que é certo, o que é errado. Para quê? Para que ela possa viver bem socialmente. Por quê? Porque é um momento onde ela já sai desse contexto familiar e ela começa já a entrar em outros contextos, de jardim de infância, colégio, creche, etc. Já começa a estar em outros meios sociais,
né? Os pais já levam ela para alguns lugares que não levavam antes, porque era bebê, muito bebê para levar, mas agora já pode levar e tal. Então, quando ela começa a interagir com outras pessoas, é necessário, os pais sentem a necessidade de começar a ensinar como ela deve se comportar nesses ambientes. Ou seja, ensinar para ela o papel social que cada pessoa tem dentro da sociedade. É esse tal código social que nós chamamos, né? E aí, se aquela criança, se ela já está desenvolvendo um transtorno narcisista, ela vai ter, com certeza, dificuldade de conviver dentro desse contexto, né, de uma maneira fácil. Vai conviver, mas de uma maneira bem difícil, né? De acordo com os estudos de Freud, o narcisismo pode ser dividido em duas etapas. Primeira etapa, narcisismo primário, é a fase autoerótica, é a fase onde a criança se volta para o seu próprio corpo, ela busca o prazer ali no seu próprio corpo. E o narcisismo secundário é a segunda etapa, quando o indivíduo desenvolve o ego e consegue diferenciar os seus desejos e o que o atrai do resto do mundo, os seus desejos e o que o atrai do resto do mundo. Tá? Aquela criança, ela começa já a diferenciar, né, quais são os seus desejos, aquilo que atrai ela do restante. Isso aí mais ou menos quantos anos? Olha, isso daqui já na idade, ainda na primeira infância ainda, já aproximadamente na fase anal, isso já acontece. Narcisismo secundário. Narcisismo secundário. Isso já está acontecendo. Mas necessariamente não significa que o primário foi terminado. Não. Vai isso acontece. Isso. Bem no comecinho, né, a criança é aquela alucinação infantil, que a criança, ela vê ela, a mãe, o seio, tudo como uma coisa só, né? É o que a chamada alucinação infantil, né? Então, ali, o primeiro objeto de desejo dela é a mãe, por causa do seio, é onde ela vai se nutrir, ela vai atender a necessidade dela, saciar sua fome e tal, e também do acolhimento. Então, é o objeto de desejo, né? É o seio da mãe, é a mãe e tal, né? Então, ela vai lançar essa libido em direção a esse objeto. Só que, depois, aquela libido vai voltar para ela. Então, essa libido volta em direção ao próprio ego da criança. Depois, ainda tem um outro processo dinâmico, onde a libido vai agora apontar para um outro objeto. Isso seria o processo, vamos dizer assim, normal, saudável. Agora, se quando volta para ela, nessa fase autoerótica, a libido, que antes estava direcionado para sua mãe, volta para ela, e depois não consegue direcionar para um outro objeto, e se fixa nela mesma, no seu próprio ego, aí aquilo se torna patológico, se torna doentio. Mas já adulto, né? Criança não, né? Não, já começa na fase infantil. Quer ver? Vamos ver aqui. Vamos continuar isso aqui. Narcisismo primário, vamos entender melhor. O primeiro modo de satisfação da libido seria o autoerotismo, conceituado como prazer que o órgão retira de si mesmo. Essas pulsões, de forma independente, procuram cada qual por si, sua satisfação no próprio corpo. Então, isso é o autoerotismo.
nesse período ainda não existe uma unidade comparável ao eu, nem uma real diferenciação do mundo. Então ali, a criança ainda muito bebê, ela ainda não consegue fazer a separação, ou seja, eu sou uma pessoa, um indivíduo, minha mãe é um outro indivíduo, meu pai é um outro indivíduo. Eu só não estou conseguindo compreender quando você fala que o retorno do libido fica contido nela e é patológico. É patológico mesmo ele tendo um bebê de 2 anos de idade? Vamos ver o processo, porque aqui a gente já está no primário ainda. Entendeu? Esse primário aqui, esse aqui é saudável, esse aqui todos nós passamos. Eu entendi? Agora, vamos na continuidade, você vai entender melhor. Entendeu? Porque aqui ainda não entra essa questão do patológico. Ó. Essa aqui é aquela parte que Freud diz que todos nós passamos, é o narcisismo normal, né? Que todo indivíduo passa por ele. Em seu texto, 1914, o narcisismo, Freud destaca a posição dos pais na constituição do narcisismo primário dos filhos. Freud fala que o amor dos pais aos filhos é o narcisismo dos pais renascido e transformado em amor objetal. O narcisismo primário representaria, de certa forma, uma espécie de onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais. Então, olha só, Freud fala que o amor dos pais aos filhos é o narcisismo dos pais renascido e transformado em amor objetal. Ou seja, o amor que os pais passam para os filhos é um ressurgimento daquele narcisismo dos próprios pais que é projetado na vida dos filhos. É uma observação interessante que Freud fala. Por quê? Porque isso contribui com a formação da personalidade narcisista nos filhos. Porque muitas das vezes o próprio narcisismo dos pais interfere na transformação de um narcisismo normal e sadio que o filho deveria passar em um narcisismo patológico. Narcisismo primário pré-existe em todos os seres humanos, esse tipo de energia está presente desde o nascimento. Freud especula que este é o mesmo tipo de energia evidente em crianças e jovens. Neste momento de sua vida, as crianças muitas vezes acreditam ser super seres capazes de realizar proezas incríveis apenas por suas palavras. Aqui entra muito a questão do faz de conta também, da criança, né? A criança está desenvolvendo aí esse momento da sua imaginação, a sua criatividade e muitas das vezes elas se veem como super-heróis, tal, nas brincadeiras e se sente poderosas e tal, muitas vezes se machucam por causa disso, né? Porque acham que pode fazer isso ou aquilo outro e tal, coisas que normalmente o ser humano não faz, mas é um faz de conta da criança. Isso é algo normal que até ajuda a desenvolver a criatividade, né, que vai ser utilizado na vida adulta. Mas é uma pequena pitada de narcisismo, de certa forma, não é? E ele vai dizer que é o mesmo tipo de energia evidente em crianças e jovens, ou seja, nas crianças dessa maneira criativa e faz de conta e tal, e nos jovens também, que quando os jovens chegam a uma certa idade, eles também começam a se sentir mais poderosos, porque eles desejam ser mais independentes dos pais. É uma característica que a gente vê em muitos jovens, às vezes, acharem que sabem até mais do que os pais, não é? Não aceitam, às vezes, o conselho, não aceitam, às vezes, uma direção, uma informação, porque acham que tem mais informação, que sabem mais, que podem mais e tal. É como se fosse o ressurgimento também de uma pitada de narcisismo, mesmo que não seja patológico, mas vem, às vezes, à tona ali na adolescência, principalmente, né, nessa juventude.
não é? E aqui nas crianças, as crianças elas recebem dos próprios pais essa característica de serem superpoderosos. Primeiro porque os pais muitas vezes colocam isso na criança, né? Eles quase que endeusam, né, seus próprios filhos, né? Colocam como deuses dentro da sua casa. Tem pais que eles, os filhos, quando eles veem, são fruto de um sonho, um desejo de ter um filho e tal, então dão tanta importância que aquela criança se torna o centro da casa, né? Se torna a coisa mais importante da família. Então é como se a criança fosse endeusada mesmo ali. Então projeta todo esse superpoder na criança, essa onipotência na criança, né? E também a gente vê ali pitadas de narcisismo dentro de todo esse processo, né? Que vem da parte dos pais, né? Com certeza. E a própria criança, por ela se sentir um ser impotente, ela vai buscar essa força nos pais, essa onipotência nos pais, né? Ou seja, uma criança, ela não pode sair sozinha na rua. Para ela sair, ela precisa de um pai junto. Para atravessar uma rua, o pai não vai deixar atravessar uma rua sozinha, tem que segurar na mão do pai para atravessar a rua. Ou seja, ali, quem é o onipotente naquela hora ali é o pai. A criança se acha ali impotente, precisa do pai. Tanto que, quando o pai está ausente, a angústia toma conta da criança, né? E quando ela não tem ali os pais que são naquele momento os grandes super-heróis dessa criança, né? Por isso os pais, eles têm que estar bem unidos, né? Seu pai e a mãe, na educação dos filhos, para não trazer essa angústia para os filhos. Por quê? Porque os filhos, por eles se sentirem onipotentes, as crianças no caso, e elas vão buscar isso nos pais, quando elas veem os pais discordando na educação do filho, na educação da própria criança, a criança, ela se sente ameaçada por aquela situação. É como se toda aquela segurança que ela encontrava nos pais, parece que aquilo ali vai se destruindo, parece que aquilo ali vai desaparecendo, quando os pais entram em atrito e até discordam da educação dos filhos. Por isso que é bom os pais estarem sempre em concordância em relação à educação dos filhos. Ou seja, se o pai diz, olha, isso tem que fazer, o pai diz, a mãe deve também conversar ali, entrar num acordo para também concordar. Mesmo que discorde, chama a parte, conversa, não na frente do filho, da filha, para que os filhos não sintam esse sentimento angustiante, que ele precisa ver essa unidade dos pais, para que essa onipotência que ele não tem, que a criança não tem, ele possa adquirir, suprir essa demanda nos pais. É como se na mente da criança passasse o pensamento: se os meus pais não conseguem se entender, como que eles vão me dar a segurança que eu preciso, né? Narcisismo secundário. No caso do narcisismo secundário, há dois momentos. Primeiro, o investimento nos objetos. Objetos aqui, como a gente já viu, são pessoas. Pode ser a mãe, pode ser o pai. Quando já está numa fase jovem, adolescente, é uma outra pessoa do sexo oposto. São objetos. Então, no narcisismo secundário, que é a segunda etapa do narcisismo, há dois momentos. O primeiro momento é o primeiro investimento nos objetos. E depois, esse investimento retorna para o ego. Quando o bebê já é capaz de diferenciar o seu próprio corpo do mundo externo.
ele identifica suas necessidades e quem ou o que o satisfaz. O sujeito concentra em um objeto suas pulsões sexuais parciais. Há um investimento objetal que, em geral, se dirige para a mãe e o seio como um objeto parcial. Então, vejam que nesse narcisismo secundário, né, a criança ela ainda está sendo nutrida no seio da mãe, certo? Então, nós vimos o narcisismo primário. Dentro dele, uma característica que se destaca bastante era o autoerotismo, né? A criança está ali descobrindo fonte de prazer também no seu próprio corpo. Nesse narcisismo secundário, a primeira etapa dele é esse investimento nos objetos. Claro que enquanto bebê, o objeto que a criança investe é a mãe, né, por conta de, como eu falei, de ser a sua fonte de nutrição, a sua fonte de acolhimento ali. A criança se volta para aquilo ali, ela tem aquela necessidade, então é o objeto primordial, né? Há um investimento objetal que em geral se dirige para a mãe e o seio como objeto parcial, né? Então, quando o bebê já é capaz de diferenciar o seu corpo do mundo externo, isso não acontece ainda no narcisismo primário, mas aqui no narcisismo secundário já acontece isso, né? A criança ela já começa a identificar, né, que já começa a ver essa separação entre ela e a mãe, ou seja, a mãe é um objeto, ela é um outro objeto. É claro que essa identificação ainda é muito precoce ainda, porque ele é um bebê ainda. Ele não tem ainda a capacidade de denominar essas coisas. Ele não sabe exatamente o que é uma mãe exatamente. Ele sabe que a mãe lhe proporciona. Ele não sabe exatamente o que é um pai. Ele não sabe exatamente o que ele é ainda. Porque ele ainda é muito novo, é tudo muito precoce para ele, ainda está aprendendo as coisas, né? Então, essa identificação é muito precoce ainda. Mas aqui, no narcisismo secundário, já acontece, quando o bebê já é capaz de diferenciar o seu corpo do mundo externo, coisas que antes ele não conseguia fazer. Isso aproximadamente com... Na idade? Isso. Aqui ele está com 1 ano, está com 1 ano e meio, né, aproximadamente, né? Identifica as suas necessidades e quem ou que o satisfaz, né? Então ele essa transição aí ainda está na fase oral ainda, mas já está praticamente entrando, né, na fase anal, né? O sujeito concentra em um objeto suas pulsões sexuais parciais, ou seja, é um momento onde as pulsões, eu até falei isso na outra aula, onde as pulsões do sujeito, que no caso do bebê, né, elas são parciais. Por quê? Porque ele tira ali o prazer de diversas fontes. Ele é chamado de bebê, ele é chamado de polimorfo perverso, né? Recebe essa denominação. Polimorfo perverso. Por quê? Porque ele consegue extrair de várias fontes o seu prazer. A boca mamando é uma fonte de prazer. Na mucosa bucal, na linha de satisfação ali, o saciar da sua fome, o prazer de tocar no seio, é uma fonte. Depois ele vai descobrir no seu próprio corpo também outras fontes de prazer. Então, por isso, há pulsões que são parciais, né? E essas pulsões parciais, no futuro, elas vão todas se convergir em uma pulsão que vai levar ele em direção a um objeto que é o sexo oposto, para que ele possa
ter no futuro uma relação sexual com o sexo oposto visando a reprodução. Porque Freud ele vai dizer que a sexualidade normal é aquela que vai levar o indivíduo à reprodução. Fugindo disso é perversão. Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre, eu trouxe aqui um detalhe sobre isso para a gente poder entender mais um pouco, apesar de que a gente já falou sobre isso quando nós esmiuçamos uma grande parte do livro de Freud, o terceiro livro dele, que fala sobre os 3 ensaios, né? O livro que se chama Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. E o primeiro ensaio fala sobre a perversão. E ali Freud deixa bem claro que para ele a perversão é simplesmente o fato daquela sexualidade não levar para a reprodução. Então, tudo aquilo que não leva à reprodução, ele chama de perversão. Então, quando o indivíduo, no seu desenvolvimento psicossexual, ele se fixa em uma dessas pulsões sexuais, ele pode se transformar em um sujeito perverso. Em relação ao narcisismo secundário, Freud diz que o mesmo se desenvolve quando os indivíduos direcionam este afeto, seja esse sentimento, afeto, todo tipo de sentimento. Na psicanálise, afeto não é apenas um sentimento bom, mas todo tipo de sentimento. Então, Freud diz que o mesmo se desenvolve, ou seja, o narcisismo secundário se desenvolve quando os indivíduos direcionam esse afeto de objeto de volta a si mesmo. Então, vamos voltar aqui, ó. Bebê já é capaz de diferenciar o seu próprio corpo do mundo externo. Vamos entender isso aqui. Ele identifica suas necessidades e quem ou o que o satisfaz. Quem supre as necessidades de um bebê? A mãe. O sujeito concentra em um objeto suas pulsões sexuais parciais. Há um investimento objetal. Esse investimento em qual objeto? A mãe. Dirige para a mãe, para o seio. Então, essa libido, essa energia é direcionada a um objeto. No caso, a mãe. Certo? Isso nessa primeira parte aqui, essa primeira etapa do narcisismo secundário. Continuando, ainda dentro do narcisismo secundário, Freud diz que o mesmo se desenvolve quando os indivíduos direcionam esse afeto de objeto de volta para si mesmo. Então, não foi direcionado para a mãe? Agora, esse desejo, essa libido, se volta para ele mesmo, para o próprio bebê. Isso, todos nós passamos por esse processo. Isso para Freud é normal. Isso é, após a libido já ter sido projetada para fora, volta de novo para os outros objetos além de si mesmo. Então já projetou. O resultado é que um indivíduo se torna desinteressado em outros. Então volta para ele. O resultado é que o indivíduo se torna desinteressado em outros. Freud postula que tal indivíduo terá baixa autoestima devido à sua incapacidade de expressar o amor para os outros e que eles expressam o amor para ele. Além disso, essa pessoa pode ficar cheia de vergonha, culpa e muitas vezes fica na defensiva. Isso ocorre porque o narcisismo faz com que o indivíduo busque autopreservação. Quando essa libido volta e ela fica fixada, né, se volta só para ele, não mais para nenhum outro objeto, né, aí ele começa a perder o interesse por outros objetos. O interesse agora é só para ele mesmo.
Entendeu esse processo? Então agora ele só pensa nele mesmo. Então isso já acontece na infância. Isso não acontece só na fase adulta. Isso já na infância já acontece. É claro que a criança, como eu falei, né, ela ainda está aprendendo muitas coisas. Isso ainda está no começo. Isso ainda não foi desenvolvido ainda. Depois que a criança vai aprendendo, ela vai vendo ter outras coisas que são de interesse dela, ela vai trazendo para ela, vai trazendo. E cada vez ela vai ficando, vai reforçando mais essa personalidade narcisista. Quando ela chega na vida adulta, né, ela está muito mais narcisista. Mas ela já tinha essa personalidade, né? Mas ela foi aprendendo a manipular outros, a manipular pessoas, visando o seu próprio interesse, coisa que, enquanto criança, ela ainda não tinha essa noção, essa técnica, vamos dizer assim, apesar da gente saber que na fase anal é onde todos nós aprendemos o que é a manipulação, através do controle, né, das fezes, onde as fezes podem ser liberadas ou ela pode ser retida, e quando se faz isso, acaba se afetando, a criança acaba afetando os pais, quando ela não defeca no lugar que deve, né, fazer as suas fezes ali, isso os pais ficam chateados, né? A criança faz no lugar, faz no tapete, faz e tal. Agora já quando faz lá no piniquinho direitinho, os pais batem palma e tal. Então a criança ela começa a perceber, né, que aquilo ali não é que ela conscientemente entenda aquilo como uma ferramenta de manipulação e use aquilo de uma maneira maldosa, é óbvio, né? Uma criança ainda, né, ela não tem ainda essa noção, mas de certa forma ela utiliza aquilo ali, né, a seu favor, como até um bebê que ainda é quase, vamos dizer assim, recém-nascido, utiliza um processo manipulador, quando ele chora, né? Quando ele sabe que se chorar, alguém vai vir, vai botar ele no colo e ele vai se sentir confortável, ou vai dar de mamar para ele, ou vai dar alguma coisinha que ele quer, uma chupeta para colocar na boca. Então ele sabe que chorando ele consegue isso. É um instrumento de manipulação, com certeza, né? E aí a criança vai crescendo, utiliza inclusive o choro como um instrumento de uma manipulação já quando já está com seus 5 anos, já está com seus 6 anos, quando vai no supermercado, pede à mãe, quero aquele biscoito, a mãe não dá, aí começa a chorar, começa a fazer pirraça e tal, e aí se joga no chão e tal. Ali a criança não tá sentindo nenhuma dor, não está passando mal, está utilizando simplesmente a linguagem do sono, do choro, como um instrumento de manipulação. Aprendeu isso aonde? Aprendeu lá quando era bebê, né? Agora, em relação ao narcisismo, o narcisista é manipulador. Por quê? Porque ele sabe que, através da manipulação, ele pode conseguir coisas para ele mesmo, né, que vão resultar no seu próprio prazer, né? Quando ele quer tirar prazer de uma situação, ele manipula aquela pessoa. Quando ele quer tirar alguma vantagem, ele manipula. Ele se torna muitas vezes um ser dominador, um caráter bem dominador, né? Que quem tem um caráter dominador é manipulador, né? Então, isso é o que ele vai aprendendo também. Quando, enquanto criança, o processo é da criança se voltar para ela mesma. Em vez dela dirigir o desejo dela para o outro, ela dirige o próprio desejo para si mesma. Ou seja, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer. A criança, ela vai buscar isso desde pequena, né? Agora, é claro que ela não tem ainda todo esse conhecimento
né, para fazer esses processos tão megalomaníacos, nem manipuladores, quanto um narcisista faz quando chega na fase adulta. Então vamos lá, continuando, para a gente entender bem isso aqui. Freud diz que o mesmo se desenvolve quando, o mesmo que o narcisismo secundário se desenvolve quando os indivíduos direcionam, vou ler novamente, direcionam este afeto de objeto de volta a si mesmo. Isso a criança. Isso é, após a libido já ter sido projetada para fora, que é a parte onde todos nós fazemos, a princípio, direção à nossa mãe. Pode ser dirigida a um outro objeto? Pode sim. É porque a mãe está muito presente ali, né, dando mamar para a criança, né, suprindo a criança nas suas necessidades nutricionais e tal, está mais perto. Não? Na maioria das famílias, os pais, o papai, né, na maioria das famílias, ele entra num momento mais posterior dentro desse processo de desenvolvimento. Geralmente é nessa idade de 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos aproximadamente por aí, né? Que essas idades que são assim, convencionadas na teoria freudiana, na verdade é um período de faixa etária baseado assim no geral, né? Ou seja, no que acontece na maioria dos indivíduos. Agora, nem todos vão entrar dentro dessas fases exatamente naquela faixa etária. Exatamente com 3 anos vai entrar no complexo de Édipo. Exatamente com 5 anos vai sair do complexo de Édipo, né? Mas existe um parâmetro para a gente falar que se para estar fixado ele já deveria ter saído. Sim, com certeza, né? E foi através desse parâmetro que se convencionou, né? Então, quando a criança entra nesse complexo de Édipo, é geralmente a fase onde o pai entra com mais participação na vida ali da criança, no sentido do ensino, que era mais particular da mãe e tal, no sentido das regras, né? Parece que o pai sente mais necessidade, né, de estar dizendo ali o que pode, o que não pode, né, o que é certo, o que é errado. Talvez até mesmo porque a criança ela mesma começa a se manifestar mais nisso, né? Ou seja, a criança começa a fazer mais coisas e agir mais, e o pai está vendo ali, pai, isso aí não pode, aquilo também não pode, né? Não é que o pai vai sentar, seria ótimo se fizesse isso, né? Sentar-se, vem cá, senta aqui, filho, deixa o pai te ensinar direitinho e tal. Poucos pais fazem isso, né? Seria o ideal. Mas os pais ensinam, na maioria dos casos, assim, né? Olha, sobe aí não, senão você vai cair. E tal, tal. Eu acredito também que os pais ensinam mais através da mãe, porque a mãe fala, seu pai não vai gostar disso. É verdade. Seu pai vai falar não sei o quê. Vou falar com seu pai. Então acaba que... Representando o pai. É verdade. Porque efetivamente, dele estar ali, o que eu tive de experiência, o que eu vejo de experiência com amigas, não necessariamente não. Até ao contrário, às vezes quando está com o bebê, até gosta de pegar, está ali presente, né? Chega do trabalho, quer ficar curtindo o bebezinho. Quando a criança já está com 2 anos, quer que faz tudo, que dá comida, correria, aí eles já não estão mais presente. Dever de casa, nem pensar. Mas na hora da regra, a mãe se utiliza o próprio papel social, o próprio papel cultural, né? Diz que quem manda é o pai, né? E a mãe acaba direcionando isso. Vou falar com o seu pai, vou dizer pro seu pai, olha o seu pai, olha o seu pai. É verdade, eu concordo com você, isso é verdade. A mãe aproveita ali a deixa, né? E ela mesma se torna uma representante do pai, né? E muitas das vezes também tira um pouquinho aquela, não a responsabilidade, né, que tira a responsabilidade, mas assim, a necessidade do confronto,
né? Ali de ter que realmente pegar com o pulso mais firme e tal. Então, já coloca o pai ali dentro do jogo também, né? E o pai, ele na psicanálise, a figura do pai na psicanálise é a figura da lei, né? É aquele que entra com a lei, aquele que vem intervir, aquele que vem realmente dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, essa figura do pai é muito importante dentro desse processo de construção da sexualidade da criança, né? Com certeza, né? Desse desenvolvimento psicossexual. Então, eu concordo com você, porque nem sempre os pais estão ali muito presenciais, né? E às vezes na parte de bebê também, às vezes quando nasce, né, assim, aquele apego é quase que como uma novidade, né, que presente que ganhou ali, mas às vezes na hora de trocar as fraldas é com a mãe. Agora como se você, mãe, troca as fraldas aqui, né? Na hora de dar uma mamãe, a mamãe tá lá. Então, isso é uma realidade, né? Freud postula que tal indivíduo terá baixa autoestima devido à sua incapacidade de expressar o amor para os outros e que eles expressem o amor para ele. Então, o que Freud está dizendo? Que quando essa libido se volta para o ego do indivíduo, se fixa ali, esse indivíduo, ele perde esse interesse, né, esse desejo por um outro objeto, na verdade o desejo é ele mesmo, então isso acaba prejudicando o relacionamento dele com outras pessoas. Então, ele tem dificuldade, né, de expressar amor para as outras pessoas e, consequentemente, também não vai ter esse amor de volta. Por quê? Porque ele não vai semear esse amor e não vai também colher esse amor. E isso vai prejudicar na formação da sua autoestima. Além disso, essa pessoa pode ficar cheia de vergonha, culpa e muitas vezes fica na defensiva. Isso ocorre porque o narcisismo faz com que o indivíduo busque a autopreservação, né? Por quê? Porque ele se volta para ele, né? Tudo é em relação a ele. Então, ele tem que cuidar dele, ele tem que preservar ele e o que é dele, e não o que é dos outros. O narcisista, alguns deles chegam ao ponto de serem considerados realmente pessoas, indivíduos antissociais, né? Com o tempo, a criança vai percebendo que ela não é o único desejo da mãe, que ela não é tudo para ela. Sua majestade, o bebê começa a ser destronado. Essa é a ferida infligida no narcisismo primário da criança. Nós já falamos sobre isso, não é? Aqui está até voltando, só para a gente ter uma noção do contexto. A partir daí, o objetivo, consistirá em fazer-se amar pelo outro, em agradá-lo para reconquistar o seu amor, disse Naso, um grande psicanalista, né? Então, aqui é uma fase ainda anterior a esse narcisismo secundário, mas também entra na fase do narcisismo secundário. Primeiro, o bebê quando ele vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai percebendo que não é o único desejo ali da mãe, ou seja, a mãe, ela lança também a sua libido para outro objeto, né? E ele se sente mal com isso, ele se sente desprezado com isso, essa separação, vamos dizer assim, né, que é uma realidade psíquica da criança. Não é que isso exista na prática exatamente, né, no sentido da mãe desprezar a criança, não é isso, mas psiquicamente a criança se sente, né, dessa maneira, né? Essa é uma ferida infligida no narcisismo primário da criança. Isso aqui a gente já viu, né, em slides anteriores, já falei sobre isso. Agora, narcisismo e perversão em Freud, né? O que Freud ele fala sobre isso?
Bom, gente, perversão, eu falei um pouco sobre perversão na aula de 3 ensaios, né? Sobre a perversão. Porque o primeiro ensaio sobre a teoria da sexualidade, ele se dedica a isso. Freud se debruça bastante sobre a questão da perversão, né? Aliás, quem não leu aquele livro, né, se puder ler, com certeza é um bom material para ter em casa, para ter na sua biblioteca psicanalítica, né, ou biblioteca de psicanálise, se queira chamar. Ele é interessante, né? É um livro que ele tem algumas partes que precisa ler, reler para poder entender, né? Mas também tem outras partes que são mais fáceis de entender, né? Eu não vi tanta dificuldade assim, de entendimento nele, não. Mas ele, assim, como eu vou te dizer, ele dá uma boa base nessa questão da teoria da sexualidade. Por quê? Porque Freud foi muito atacado por essa questão da sexualidade. Onde a gente sabe que na época de Freud, na época freudiana, o próprio contexto social era um contexto de repressão sexual, claro, né? Não poderia ser diferente. Se alguém viesse com qualquer pessoa que não fosse Freud, qualquer outra pessoa viesse com uma teoria sexual dentro do entendimento que ele veio, seria apedrejado também da mesma maneira, né? Porque isso ia contra os padrões da pureza da sociedade da época, claro. Então ele foi muito atacado por isso, né? Alguns que andavam junto com ele deixaram de andar, ele foi excluído de alguns meios, até acadêmicos e tal, etc, tal, né? Rejeitado, né? De alguns meios acadêmicos, aquelas coisas todas, por conta disso tudo. Mas é interessante que outros que começaram a acompanhar esse estilo de Freud, quando viram esses ataques, deixaram isso de lado e fugiram. Freud levou até o final, ele continuou, ele insistiu e não abriu mão da teoria dele, foi estudando mais, se debruçando mais, e hoje nós temos aí a psicanálise, né, com um grande material sobre isso, né? A psicanálise é uma das grandes fontes de conhecimento a respeito disso hoje, até hoje, desde a época de Freud até hoje. Se ele não tivesse prosseguido, a gente não teria esse material de hoje. Então esse livro é um dos livros onde ele mais se dedica a isso, né? Tanto que ele levou 20 anos para fazer o livro. A primeira publicação em 1905 foi acrescentando, 1908, 1910, 1911, depois 1913, 1920 e tal, até 1925, quando ele faz a última publicação e fecha. Ali diz, agora o livro está terminado, está concluído. Mas ele levou, a gente pode dizer que foi um livro que ele levou 20 anos para escrever. Então, não pense que com uma leitura só dá para entender um livro que ele levou 20 anos para poder ele mesmo entender todo o assunto, colocar ali no papel. Mas dá muita base para a gente entender sobre a questão da perversão. E eu gosto desse livro, por quê? Porque ele ali deixa bem claro, né, a questão da sexualidade. Porque no segundo ensaio, para quem já leu o livro, ele vai se dedicar à questão da sexualidade infantil. Então, ele vai falar sobre essa questão do desenvolvimento psicossexual, ele vai falar sobre a libido. Então, ele traz ali, sabe, uma conceituação assim, muito importante para a gente entender na psicanálise, né? E dá base para a gente entender outras teorias dentro da psicanálise. Então, se não leu, tenta ler o livro, né? E ele já começa logo no primeiro ensaio, já desmistificando, tirando essa questão mística de como se intitula a perversão, né? Onde se olha a perversão somente como atos perversos de alguém que tem uma personalidade perversa, uma estrutura clínica perversa, né? E ali ele deixa bem claro essa separação. Porque a gente estuda na psicanálise, né, 3 estruturas clínicas: a estrutura clínica do neurótico, a estrutura clínica do psicótico e a estrutura clínica do perverso. E quando a gente faz esse estudo, se a gente ficar só no estudo da estrutura clínica, a gente só olha o lado da perversão como
algo ruim, algo que são atitudes, são ações de patológicas do indivíduo e tal. Mas Freud, nesse livro, ele vai mostrar um outro ângulo da perversão. Ele vai dizer, olha, a perversão é tudo aquilo que não leva ao ato sexual para a reprodução. Simplesmente isso. E aí ele vai dizer, então, um bebê é perverso. Agora imagine ele falando isso, né, em 1914. Imagine ele falando isso em 1905. Complicado, né? E por isso ele foi muito atacado. Porque o bebê é considerado o ser mais puro do universo. É o bebê. Né? É dentro da raça humana. Quem pode imputar a uma criança uma perversão? Um estado perverso? Ele vai dizer, o bebê é perverso. Ele é um ser polimorfo perverso. Por quê? Porque ele vai buscar prazer não para a reprodução. Então, da onde se tira o prazer que não seja visando a reprodução é perverso. Então, Julian e Secarelli indicam que, considerando a história da palavra perversão, seu significado está atrelado à palavra perversidade, uma concepção moralista, religiosa, que antecede qualquer pressuposto. Pervertere, né, que aqui no latim vem do latim desviar, que significa desviar o bem e mal, ou seja, desviar daquele caminho bom, daquele caminho certo para o caminho ruim, errado, mal. Mesmo que o ser humano deseje o bem, ele faz o mal, ou seja, isso é chamado ser humano perverso, é aquele que faz o mal. Inverter o bom em seu contrário, que irá determinar os efeitos da perversão. Inverter o bom no mal. O perverso não é um psicótico. Ele, no perverso, sabe que o seu objeto de desejo é como qualquer outro qualquer. A diferença é que ele reconhece a atribuição e o respeito que transfere ao objeto, dotando esse objeto de características que não são essencialmente dele, ou seja, não são essencialmente do objeto, aquele objeto que ele tomou para ele, né? Às vezes o perverso tem um objeto que é um fetiche para ele. Então, às vezes, um objeto simples, né? Como às vezes uma meia de nylon de uma mulher, né? Uma coisa simples. O que é uma meia de nylon? Uma meia de nylon que serve para a mulher colocar na perna, cobrir a perna com aquela meia de nylon, somente isso. Mas para aquele perverso, ele já olha para aquele objeto de maneira diferente, né? E ele tira o prazer daquele objeto, né? Então esse é o perverso. Só que aqui a gente está falando do perverso como aquele que tem esse transtorno, que é a estrutura clínica perversa. Então, uma conexão moralista, religiosa, que antecede qualquer pressuposto. Pervertério vem do latim desviar, que significa desviar o bem, não, ou seja, mesmo que o ser humano deseje o bem, ele faz o mal. Então, aqui é olhar a perversão daquele modo que eu falei, daquele modo ruim, né? Como atitudes de uma pessoa perversa, que faz perversidade, que faz o mal, ou que tem. Agora, Freud vai olhar para esse indivíduo, ele vai dizer assim, olha, esse indivíduo ele vai usar esses objetos de prazer para não é para visando a reprodução, mas para ele tirar prazer daquele objeto. Por isso, Freud o chamava de perverso. Aí voltando lá, né, para
para a fase da pré-infância, né? Onde a gente estava vendo aqui o narcisismo na fase da pré-infância. O bebê vai fazer a mesma coisa, não vai fazer isso com um objeto físico ali, mas o bebê, ele tira o prazer de várias fontes, a começar pela fonte oral, ou seja, da mucosa da sua boca, do seio da mãe e tal. Ele vai extrair prazer dali, né? Ele vai extrair prazer da pele do seu próprio corpo, quando lhe passa o creme, quando lhe dão aquele banho no neném e tal, ele sente prazer ali na sua pele, na sensibilidade, né? Está ali vários receptores ali, nervosos, para poder fazer com que a criança sinta, né? Depois aquilo é transferido para as próprias áreas genitais, outras áreas genitais do corpo da criança. Então ela vai extraindo prazer de várias fontes. Agora, esse prazer é para culminar na reprodução? Não. É simplesmente para ela ter prazer. Ela sente prazer, tira o prazer daquilo ali. Aí Freud vai dizer, então, isso é perversão. Mas por que é chamado de ser polimorfo perverso? Como o próprio nome já diz, né? Polimorfo, ou seja, várias formas. Então, a criança, ela extrai esse prazer de várias formas. Isso aqui é interessante também, o perverso não é um psicótico. Apesar que isso aqui não é o centro da nossa disciplina hoje, mas só para entender isso daqui, para não ficar no ar, o perverso não é um psicótico. Ele sabe que o seu objeto de desejo é como outro qualquer. Qual a diferença, né, do perverso para o psicótico? Às vezes o perverso é muito confundido com o psicótico, né? Mas por conta das suas atitudes, coisas que ele faz, a gente vê inclusive às vezes alguns filmes sobre pessoas perversas. A gente encontra vários filmes sobre isso, e a gente vê aquele personagem do filme cometendo determinadas perversidades, e o primeiro diagnóstico que vem na nossa mente é: ele é um psicótico ou é um psicopata e tal. Mas há uma diferença, né, nessa estrutura do perverso e do psicótico, porque essa estrutura clínica ela já aparece depois do complexo de Édipo. Então ela já vem também como uma herança do complexo de Édipo. Então, depois desse complexo de Édipo, já pode se identificar, né, quem vai ser o psicótico, quem vai ser o neurótico, né, e quem vai ser o perverso. E qual a grande diferença? A diferença é que aquela lei que é introduzida dentro do complexo de Édipo, que aquele conjunto de regras que vão formar o superego, no perverso, aquilo é simplesmente negado. Já no psicótico, aquilo é excluído. O psicótico, ele esquece aquilo ali, ele exclui aquilo da mente dele. É como se aquilo não existisse. É como se o superego não existisse, as leis não existissem, né, o que foi trazido, colocado para ele, que pode, que não pode, que é certo, que é errado, como se não existisse. É a chamada foraclusão, né? Ou seja, se exclui da vida dele. Aí o que ele faz então? Ele cria um mundo para ele. E para alimentar esse mundo dele, ele vai vivendo os seus delírios, as suas alucinações e tal, para poder alimentar esse mundo que ele cria para ele. Já o perverso não. O perverso não é um psicótico. Ele não exclui. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe das leis. Ele ouviu, ele recebeu, ele entendeu. Só que ele negou. Ou seja, eu conheço, mas isso não é para mim. Eu não quero isso. Eu quero ir contra isso. É como se ele se rebelasse contra isso, né? Entre aspas. Eu não quero, ele nega. Não, isso não é para mim não.
mas ele não exclui da sua consciência. Agora, já o neurótico, o que ele faz? Ele não exclui, ele não nega, ele recalca. Então aquilo fica recalcado. Essa é a grande diferença, né, entre essas três estruturas clínicas. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A gente ainda tem um tempozinho. Alguns estudos definem a sociedade narcísica como aquela que, através de seus exercícios, não sustenta a interação social, o respeito às diferenças e afunda constantemente o sujeito em todos os aspectos inerentes da supervalorização do individualismo. Na primeira aula eu falei um pouco, até perguntei, né, sobre essa questão da sociedade narcisista, que é a sociedade que nós vivemos, né? É bom a gente conhecer um pouquinho sobre ela, onde que o narcisismo entra dentro dessa sociedade, no dia a dia que nós vivemos. Então, nessa sociedade, através dos seus exercícios, né, da prática, não sustenta a interação social, ou seja, é uma sociedade muito individualista, muito impessoal, e cada vez se torna mais impessoal. O respeito às diferenças, cada vez a gente vê isso menos, e afunda constantemente o sujeito em todos os aspectos inerentes à supervalorização do individualismo. Ou seja, esse apelo social é para que o indivíduo cada vez ele ostente mais essa supervalorização dele mesmo, né? Pressupõe-se assim que a sociedade do espetáculo, cada vez mais recalcada no narcisismo, cada vez mais calcada, ou seja, baseada no narcisismo, acaba por ceder espaço à perversão. Então, podemos dizer que o sujeito da sociedade narcísica não é o Deus, mas um Deus. Porque ele busca essa supervalorização, né? Ou seja, ele se acha o melhor, que ele tem é melhor, né? Quem traz algo que conquistou, até ele vai desvalorizar a conquista do outro, né? O bem do outro, porque ele valoriza só as suas próprias conquistas, só o seu próprio patrimônio, só os seus próprios bens e tal, só a sua própria pessoa, ele é o mais bonito, né? Ninguém é mais bonito que ele, ninguém tem mais capacidade que ele, assim vai e tal. Então ele se considera um Deus, resumindo. Vamos entender um pouquinho sobre essa sociedade narcisista. A sociedade competitiva que vivemos e que evidencia a necessidade do sucesso pode produzir uma imagem negativa do indivíduo e, por consequência, uma baixa autoestima. O que a gente pode entender com isso? Ou seja, vamos olhar para... Eu quis sublinhar aqui, porque essa questão da baixa autoestima, isso aqui é muito importante. Isso aqui tem muita importância na nossa vida, a questão da autoestima. E a gente precisa sempre estar avaliando em nós mesmos, né? Qual é o nosso nível de autoestima. Porque isso vai facilitar a nossa vida em muitas coisas que nós fazemos, que nós vivenciamos, que nós precisamos investir e tal, nossa própria vida interior, nossa própria paz interior, próprio relacionamento com as pessoas. Resumindo, a autoestima ela é muito, muito importante, porque uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela vai se desvalorizar, porque a autoestima é o valor que a pessoa dá a si mesma, né? E essa autoestima ela é constituída desde a infância, né? Principalmente pelas pessoas que estão ali ao nosso redor da infância, nos ajuda a constituir a autoestima. Então, a pessoa chega na sua vida adulta com uma baixa autoestima,
com um esquema de desvalor, né? Que é um outro nome que a gente dá para baixa autoestima. Esse é um esquema de desvalor. A gente pode chegar na fase adulta com vários esquemas. Um esquema de desvalor, um esquema de desamor, né, que é muito baseado na questão da rejeição, né? Crianças que passaram por esses episódios de rejeição, geralmente elas crescem com esse esquema de desamor. São pessoas que na fase adulta elas ficam sempre buscando o amor do outro, e elas se apegam muito quando alguém lhe dá um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, a pessoa se agarra naquela pessoa, né? E são pessoas que às vezes acabam sendo muito pegajosas por conta disso. Por quê? Porque não querem perder, não querem ser rejeitadas novamente, né? Vivem constantemente, né, o tempo todo com esse medo da rejeição. Então, é o esquema do desamor. Mas além do esquema do desamor e além do esquema do desvalor, existem também outros esquemas, como, por exemplo, o esquema do desequilíbrio, que a pessoa chega numa fase adulta e ela não consegue ter controle sobre várias áreas da sua vida, como a área financeira, por exemplo. A pessoa só vive endividada financeiramente, às vezes até na área sentimental também não consegue ter um equilíbrio. A pessoa mergulha em um relacionamento aqui e vai assim, muito profundamente naquele relacionamento e depois acaba se decepcionando, dali já sai e vai para um outro relacionamento e tal. Não há um equilíbrio nessa questão de relacionamento, questão sentimental e tal. A pessoa sai contraindo, né, vários relacionamentos aqui e acolá, e às vezes várias consequências por isso. Pessoas que às vezes têm filho de um pai, filho do outro tal, uma coisa descontrolada. Também nessa área, além da área financeira, na área sentimental também há um descontrole e outras áreas da vida. Esse descontrole, né, o que a gente chama de esquema do descontrole, também muitas das vezes é adquirido desde a infância, né? Muitas das vezes por falta de limites que os pais deram, falta de regras e tal, e a criança vai crescer dessa maneira. Também tem o esquema do desamparo, né? Onde a pessoa na infância se fixa no amparo de um adulto ou no amparo da própria família como um todo, e ela não consegue se desligar daquilo. Cresce, fica adulto, tem a sua profissão, tem o seu trabalho, às vezes casa, constitui uma família, mas precisa sempre se amparar em alguma coisa. Aquele amparo que era exercido pela família, pelos pais, vai ser transferido para um marido, transferido para uma esposa e tal, porque a pessoa não consegue sozinha ter essa iniciativa, resolver seus próprios problemas e tal, precisa ser amparado, ter sempre alguém junto, né? Pessoas assim têm dificuldade, às vezes, até de andar sozinho, né? Você fala assim, olha, eu preciso que você resolva uma coisa para mim, lá no Rio de Janeiro. Tal. Ah, tá, vou sim. Aí você pensa que a pessoa vai sozinha, não vai, ela vai arrumar alguém, vai pedir alguém para ir com ela. Pode ir comigo, vamos lá. Nunca nem anda sozinha. Porque isso não é uma coisa que a pessoa planeja, né? Isso inconscientemente, a pessoa é dirigida inconscientemente, é dirigida pelo seu inconsciente a buscar esse amparo, né? Então são esses esquemas, nós chamamos isso de o esquema dos 4 Ds, que é o esquema do desequilíbrio, do desamparo, do desvalor e do desamor. E no esquema do desamor, nós vemos a baixa do desvalor, nós vemos a baixa autoestima, porque a autoestima é o valor que a pessoa dá a si mesma. Então a baixa autoestima, desvalor. Agora, é uma sociedade, a gente está falando da sociedade narcisista, é uma sociedade que ela tem a tendência de gerar muitos indivíduos com baixa autoestima. E, como eu falei, eu considero isso muito importante, essa questão.
Porque uma pessoa com uma baixa autoestima, ela se acha incapaz de fazer muitas coisas. E ela mesma acaba abortando algumas coisas que ela faz, mesmo tendo capacidade, mas ela, inconscientemente, ela acha que não tem, porque tem uma baixa autoestima. E aí eu sublinhei também essa necessidade do sucesso, que nós encontramos muito nessa sociedade narcisista, competitiva, essa necessidade de sucesso. Isso é ensinado pelos pais desde pequeno para a criança, né? Porque, filho, você tem que crescer, você tem que ganhar bem, você tem que fazer esse curso, aquele outro, você tem que fazer essa faculdade, você tem que ter esse diploma, você tem que ter... E a criança vai crescendo já, né, com aquele perfil, né, que na verdade é o sonho dos pais, que é projetado nos filhos. Só que alguns vão assim introjetar esse sonho dos pais e vão fazer isso com uma satisfação, só que outros muitas das vezes não vão conseguir e vão se sentir derrotados, vão se sentir desvalorizados. Isso contribui para a diminuição da baixa autoestima. Quando uma pessoa ela é bem sucedida, quando uma pessoa ela vence, a autoestima dela, a tendência é aumentar. Mas quando ela é derrotada, quando ela perde, a tendência é a autoestima baixar. Então há uma cobrança muito grande na sociedade que a gente vive, né? Cobrança dos pais, dos filhos, a própria sociedade cobra muito isso, discrimina, né? Você tem isso, então você vem para cá. Você não tem, você fica aqui e tal. Então o próprio indivíduo dentro da sociedade, ele sente a necessidade de ter aquele conhecimento, de ter aquela valorização e tal. Então ele mesmo acaba se cobrando. Aquilo que a sociedade cobra dele, ele mesmo também começa a se cobrar, né? E aí isso pode ser doentio, pode se tornar doentio, né? Todo mundo vai ficar doente por causa disso? Não, claro que não. Mas alguns vão ficar. Por quê? Porque começa a se autocobrar e por não conseguir dar conta, começa a se autojulgar, porque eu não sou capaz, porque eu não tenho valor. E aí quando começa a se autojulgar, também começa a se autocondenar, né? E aquele que se autocondena, com certeza vai se autopunir. Porque todos que são condenados merecem uma punição, né? Então, aí é que entra a questão patológica. É na autopunição que ela se manifesta. Onde aquele indivíduo, ele se autopune, muitas vezes sem perceber. Eu falei daquele exemplo que Freud deu, quando eu citei, até na aula sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando eu citei aquele segundo livro de Freud, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, não sei se vocês lembram, que é um compêndio de atos falhos, de cistas e tal. Dentro desses atos falhos, existem os atos falhos de movimento, que pode ser de diversas maneiras, como por exemplo, derrubar uma coisa, quebrar, cair no chão, mas só bater o braço. Tudo bem, pode ser que alguns desses movimentos sejam simplesmente descuidos e bata com o braço e a pessoa quebre algo. Mas também pode ser um ato falho, uma manifestação do inconsciente através daquele movimento. Como assim? O inconsciente dá o comando para que a pessoa bata com o braço, esbarre naquilo ali para derrubar, porque ao quebrar aquele movimento, aquele objeto, naquele movimento, ao quebrar aquele objeto, há um significado naquele objeto, que talvez esteja lá recalcado no inconsciente e o consciente nem lembre mais, mas está lá no inconsciente. E aquele objeto, para o inconsciente, é algo que precisa ser rejeitado, precisa ser descartado, por causa da conexão que ele tem com algum evento. Ele é uma representação simbólica de algo que foi recalcado, porque no consciente traz algum sofrimento, algum prejuízo.
Então, muitas vezes, a pessoa pode quebrar coisas, derrubar coisas, e pode ser que seja por acaso, mas pode ser que seja um ato falho, né? Esquecimento também. Freud falava que se media o quanto um psicanalista era bom, mais ou menos assim a frase dele. Se media o quanto um psicanalista era bom de acordo com a quantidade de coisas que foram esquecidas no seu consultório. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, às vezes tem lá um monte de guarda-chuvas que foram esquecidos, sombrinhas, bengalas, se usava muito bengala naquela época, chapéus, né, se usava naquela época, né, óculos às vezes. Então ele dizia assim, quanto mais objetos que foram esquecidos no consultório de um psicanalista, significa que aquele psicanalista é muito bom. Por quê? Porque ele considerava esse esquecimento um ato falho, que era uma manifestação do inconsciente, para que o paciente voltasse para buscar aquele objeto. Ou seja, aquele objeto fazia essa ponte, ligação, entre o analista e o paciente. Ou seja, o paciente foi embora e esqueceu os óculos dele ali. Então a tendência é ele voltar na próxima semana, pelo menos, ou antes disso, para buscar o óculos. Então ele dizia assim, é porque aquele analista era bom para o paciente e o inconsciente dele dizia para ele voltar naquele analista, né? Interpretações de Freud em relação a essas coisas, a esses esquecimentos. Então ele considerava isso um ato falho, não é? Bom, como eu estava falando aqui, essa necessidade de sucesso, essa cobrança que quando ela não é satisfeita, pode gerar essa baixa autoestima. Resumindo essas duas frases, a sociedade narcisista é muitas vezes um grande útero de formação de pessoas com baixa autoestima. Na semana que vem nós não teremos aula por conta do feriado de carnaval, né? Mas na outra semana a gente continua daqui da onde a gente parou, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Acontece na terça. Ai, meu Deus.